A natureza fala alto e claro para quem saiba ouvir. Nós perdemos a audição, perdemos a sensibilidade e ainda conseguimos arrastar outros animais com a gente. Alguns foram extintos, estão ameaçados, ou de tão perturbados já não conseguem mais se orientar por seus instintos. Tudo na natureza está interligado. Acabar com uma espécie altera um ecossistema. Alterar um ecossistema modifica temperaturas. Modificar temperaturas muda os ventos. E mudar os ventos altera o clima. Precisamos voltar a sentir o espírito da natureza. É como os antigos chamavam e os nativos ainda chamam. Isso não se faz por medo, mas por respeito. E a natureza merece nosso respeito. E você pode acreditar, ela sabe retribuir. O grande problema é que o impacto causado pelo homem no ambiente, além de ser muito profundo, agora é de tamanha rapidez. Os animais, até mesmo aqueles que conseguem se adaptar, já não conseguem por causa da rapidez que ocorre o impacto. Onde tem onça-pintada, normalmente o ambiente está em equilíbrio, porque a onça-pintada usa grandes áreas e aí normalmente os outros animais que ocupam áreas menores estão dentro dessa grande área e ela tem um requerimento alimentar muito exigente, então normalmente está em equilíbrio. Já a onça-parda, ela sai um pouco mais dessas áreas, ela se adapta melhor a áreas alteradas, mas acaba indo próximos a propriedades rurais, comendo galinha, comendo ovelhas, e isso causa um conflito e muitas vezes ela é morta por causa disso. A causa disso tudo é a grande fragmentação dos habitats, das florestas. Essas florestas, além de fragmentadas, são florestas vazias, quer dizer, o animal, o bicho já não mora mais ali. E aí a gente não consegue sustentar a vida. Não existe água, não existe bicho, o solo é pobre e a biodiversidade cada vez mais pobre. Pobres somos nós, né? De tão fragmentados, isolados, e até o elo entre a nossa vida e a natureza se perde. O importante é irmos para a ação. E fragmentação, a solução seria juntar. Quando a gente pensa num quebra-cabeça e é assim que a natureza se encontra, nós temos que juntar as peças. E juntar as peças pelos corredores florestais, pelas matas ciliares para proteger as águas, a vida novamente retornando ao seu ambiente. A Mata Atlântica é uma das florestas que está bastante suscetível aos impactos das mudanças climáticas. Mesmo nos cenários mais otimistas, se a gente tiver um aumento de 2 graus Celsius na temperatura média do planeta, a gente vai perder cerca de 30% da área hoje ocupada pela Mata Atlântica. Se nós pensarmos nos cenários mais pessimistas, com aumentos de temperatura de 4 ou mais graus Celsius, então essa perda passa a ser da ordem de 50%. Por isso, a manutenção de corredores conectando diferentes áreas ainda preservadas da Mata Atlântica ou fragmentos da Mata Atlântica é extremamente importante para permitir que as espécies tenham a possibilidade de se deslocar para áreas menos afetadas pelo aquecimento. Então, a tendência é um deslocamento para o sul do país. Mas a gente tem alguns limites que são naturais, por exemplo, os pampas, que seriam um limite natural de distribuição da floresta, e também as cidades, as áreas urbanizadas, que elas evidentemente não conseguem mais ocupar. Uma das características da Mata Atlântica é o chamado grau de endemismo, né? Endemismo quer dizer, na verdade, que existem espécies de flora, de fauna, que só existem em um certo lugar, né? E na Mata Atlântica, às vezes dentro da própria Mata Atlântica, tem algumas espécies que só existem em algumas regiões, né? Então, quando a gente fala, às vezes tem uma espécie ameaçada de extinção, se a gente
levar à extinção essa espécie, não se perdeu, não foi só naquela região, não foi só na Mata Atlântica, foi para o planeta como um todo. Para você ter uma ideia, existem alguns países que têm algumas dezenas de espécies de árvores diferentes. Bom, na Mata Atlântica foi levantado, inclusive lá na região do sul da Bahia, norte do Espírito Santo, em só 1 hectare, quer dizer, a área de um campo de futebol, mais de 450 espécies de árvore diferente. Então, nós estamos falando aí, sim, de uma floresta realmente excepcional em termos planetários. Agora você imagina o seguinte, toda essa diversidade vegetal, né, com flores, frutos, também reflete na questão da diversidade da fauna, né, dos animais da Mata Atlântica. Na verdade, a gente percebe que a diversidade de vida que as florestas tropicais oferecem representa um patrimônio muito rico para que a gente possa descobrir coisas que podem influenciar diretamente a qualidade de vida das pessoas, seja na produção de medicamentos, seja na oferta de alimentos, seja na produção de fibras, de madeira, enfim. Um exemplo é o tatu, que ele foi descoberto como uma espécie que ela é imune à lepra e a partir dessa descoberta conseguiu se desenvolver medicamento para o controle da lepra. Infelizmente, a Mata Atlântica também é recordista em extinções. Várias espécies de plantas importantes estão ameaçadas de extinção, como a araucária, o palmito jussara, a maçaranduba e também várias espécies de animais, como o mico-leão, a onça pintada, a sussuarana, o jacaré do papo amarelo e várias outras espécies. A onça pintada é um detetive da paisagem. Ela mostra pra gente quanto aquela paisagem está preservada ou não. E o que tem mostrado aqui para nós na Mata Atlântica é que a gente não está cuidando bem da Mata Atlântica. Tanto é que hoje nós temos 250 indivíduos só de onça pintada na Mata Atlântica, o que põe ela num status de criticamente ameaçada de extinção. Extinção é para sempre. Ameaçado quer dizer que está em risco, que dá tempo da gente fazer alguma coisa. Se a gente reduzir esses riscos, a gente consegue fazer alguma coisa. A maioria dos felinos brasileiros estão ameaçados de extinção, ou seja, estão sob risco. Dá tempo da gente fazer alguma coisa. Coisa simples, reduzir consumo de água, energia e, principalmente, ajudar a manter as florestas, que é a casa desses animais. Quem destruiu a Mata Atlântica? Na verdade, todos nós, né? Nossa história, desde a chegada dos europeus, eles não tinham conhecimento de como conviver com a mata, como havia os índios aqui, e a mata, na verdade, era hostil, era um obstáculo. E assim como todos somos parte do problema, eu acho que a saída é todos nós nos considerarmos e sermos parte da solução. Os bichos andam na paisagem livremente, então eles vão atravessar uma rodovia, vão passar por uma rodovia, eles não leem placa. A Cris dirige uma equipe que salva animais silvestres do atropelamento, do fogo, da caça e do tráfico. Cris, que espécies de animais vocês mais salvam? Aqui chegam diversas espécies de animais. Do tráfico, muitas aves. Infelizmente, as aves não podem nem cantar, nem ser bonita, porque as pessoas querem ter em cativeiro. Recebemos muitos de atropelamentos, lobos-guarás, onças pardas, recebemos bugios por choques elétricos, ouriços, gambás, são tatus, muitas espécies. Nós preferimos sempre recolocar o animal no local próximo aonde ele foi resgatado. Por quê? Porque ele reconhece o ambiente, se é um animal de hábitos grupais, ele volta ao seu bando, ele vai ser aceito, quer dizer, existe um impacto, que foi o acidente, mas o seu retorno não vai ser tão impactante assim. Não é um abandono, nós estudamos a sua recolocação. Abandono acontece quando as pessoas que têm animais domésticos não querem mais aqueles animais, filhotes, por exemplo, e simplesmente abandonam no meio da mata. E a caça aos animais, Ronaldo? A caça ainda é uma das principais ameaças à conservação da biodiversidade e da proteção dos animais. A caça esportiva ou a caça para alimentação, que ainda ocorre bastante, mas principalmente a caça para o tráfico de animais. Fora da lei também são os palmiteiros. Por conta da exploração desenfreada do palmito jussara, retirar essa riqueza da mata é hoje uma atividade proibida.
que você tá fazendo aqui, Carbono? Veio passear, ora. Não tá na cara? Manda eles se calarem, Gelo. Você conhece? Ela conhece? Vocês se conhecem? É claro. Quem é que não conhece o terceiro estado da água? A terrível irmã de vapor. Eu disse, manda eles se calarem, Gelo. O que você tá fazendo aqui, Carbono? Eu vim afogar as minhas mágoas. Tô falando sério. Ixi, tá valente, hein, maninho? Eu vim pra botar fogo no mundo, Metano. Os homens e a natureza se aliaram pra dar conta da gente. Você não vê? Estão querendo acabar com o efeito estufa. Estamos correndo perigo. Mentira, Carbono! Mano, até o final do século, a temperatura da Terra vai subir entre 2 e 4 graus. Já não tá bom pra você, Carbono? Não tá bom. Você esqueceu de dizer que estão plantando árvores para sequestrar carbono. Eu, hein, tô fora. Quase acabaram comigo na Amazônia. Eu não vou cair nessa de novo. É isso aí, Carbono! Abaixa a natureza! Abaixa as árvores! Na Mata Atlântica, a gente tem uma formação de chuva que decorre do fato de você ter uma evaporação ao nível do mar, a formação de nuvens, o vento empurra essas nuvens em direção à Serra do Mar. Para ultrapassar a serra, essas nuvens precisam subir, com isso elas resfriam e você tem uma precipitação. A questão de serviços ambientais, sendo que um dos mais característicos é a manutenção da água. Essa floresta garante que as nascentes e os rios permaneçam ofertando água que vai influenciar diretamente na manutenção das cidades, para a questão da vida das pessoas e também para a manutenção das atividades econômicas vinculadas a essas cidades. Historicamente, a mata ciliar ainda é mais importante no papel de filtro de solo, porque a prática agrícola geralmente envolve o revolvimento do solo e esse revolvimento do solo produz o que nós chamamos de processo erosivo. E esse processo erosivo pode chegar até o curso d'água, ou seja, é trazer solo das áreas agrícolas para dentro do curso d'água. E quando ele chega no curso d'água, esse processo se chama assoreamento. Nós estamos promovendo o assoreamento dos cursos d'água. Isso tem como consequência, no período de seca, como nós temos menos água armazenada, vai faltar mais água. E a outra consequência disso é que, como nós temos essa capacidade de armazenamento reduzida, porque nós jogamos terra dentro do rio, se tiver uma chuva muito forte, essa água vai extravasar, então promovendo as enchentes. Os sistemas de abastecimento das cidades, eles estão comprometidos por décadas de degradação. Vê-se o sistema Cantareira, que abastece São Paulo, que apesar de ser um dos maiores do mundo, praticamente secou com a crise hídrica que atingiu a região. A proteção dos cursos d'água formadores desse sistema, apesar de ser de responsabilidade do poder público, ela só vai se tornar efetiva com a participação e mobilização de toda a sociedade. As pessoas precisam entender que a água não vem da torneira, ela vem da natureza, são os serviços ecossistêmicos. Precisamos proteger a natureza para que a gente possa ter água no futuro. Floresta bem conservada, ambientes naturais conservados, significa água garantida. Aí eu disse pra ele que aquele lugar mesmo era um exemplo. Aquele beco, aquela podridão, aquela... Cidade, Metano. Aquilo ali é uma ilha de calor. E com efeito estufa, tá cada vez mais quente. Deixa isso pra lá, Carbono. Deixa esses orgânicos se virarem. Vai, volta comigo. Tira a mão, Metano. Nem você, nem ninguém me segura mais. Eu agora
Vou botar fogo no mundo! É isso aí! Eu só quero lembrar que eu sou 20 vezes mais forte que você, Carbono. Não se gabe, Metano, não se gabe. Eu já falei, esses seus sentimentozinhos vão acabar te matando. Matando. Ele disse matando. Fica calmo, Metano. O Carbono escolheu a morte, mas eu escolho a vida. Sabe, Vapor, eu sempre achei que as meninas eram iguais. Agora eu não acho mais. E o que acontece depois? O Carbono tá vindo aqui pra pegar a gente. E quem vem com ele, Metano? Ora, o beco inteiro! Não é, Metano? Acho que não. Eu vi a cara daquele bando quando eu disse que eu era 20 vezes mais forte que o Carbono. Eles não passam de uns covardes. 20 vezes mais forte. Mas isso é muito forte, não é? Acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Droga. Pois é, com vocês que a gente espera por aqui. Covarde! Quem é ruim tem que ser bravo. E vocês não passam de uns ratos sujos. Eu nunca confiei em orgânicos. Coisas como vocês só confirmam a minha opinião. Carbono, vamos deixar eles aí. Nós aqui somos do mar. Agora não é mais Carbono e Metano. Agora é Carbono contra Metano.